Porque na história de diferentes crenças, seja o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo e até mesmo o ateísmo, pessoas mataram pessoas de outras crenças e até da própria crença. Por exemplo, vamos pegar as cruzadas. Ok, devemos ir por esse caminho ou não devemos ir por esse caminho, certo? Você pode ir por esse caminho. Posso ir por esse caminho, tudo bem? Acho que você não deve ficar em silêncio. Faça perguntas, ok? Ou eu posso te fazer perguntas com base no que eles acabaram de falar. Por que você não faz isso? Primeira pergunta. Então eu vi que havia 133 milhões de muçulmanos na Índia e todo mundo deveria ser igual. Como isso se encaixa com o sistema de castas na Índia? Então... Ok, e quanto ao sistema de castas? Então, o sistema de castas é baseado no sistema hindu, não no sistema muçulmano. Sim, mesmo que a Índia seja um país secular, a teologia deles é essa. Então, os humanos são divididos em 3 castas, a classe alta, a média e a baixa. Mas os muçulmanos são uma minoria, somos cerca de 15% da população na Índia. E obviamente, como nosso amigo Imran mencionou, não existe sistema de castas no Islã. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, mencionou que um árabe não é superior a um não árabe, e um não árabe não é superior a um árabe. Ninguém é superior a outro por ser branco ou negro. Todos vocês são filhos de Adão. Então, o Islã é um sistema sem castas. Sabe, nós consideramos todos os seres humanos como iguais, e obviamente é isso que a nossa Constituição também diz. Então é importante para nós diferenciar algumas práticas culturais dos ensinamentos puros do Islã. Obrigada. De nada, sim, senhor. Então eu vou até você, certo? Sim. Essa pode ser uma pergunta difícil. Então isso é para ele. Certo, ok, manda ver. Eu servi no Iraque e no Afeganistão e eu entendo por que alguns muçulmanos queriam matar americanos. Eu entendo isso. Mas qual é a justificativa para um muçulmano cometer uma atrocidade contra outro muçulmano? Porque isso também aconteceu bastante e eu nunca consegui entender completamente. Especialmente, estou um pouco familiarizado com o que você disse, mas eu nunca consegui entender completamente como eles poderiam acabar fazendo isso uns com os outros. Certo, então a pergunta é: você entende por que pessoas matam outras de religiões diferentes, mas por que algumas matam pessoas da mesma fé? Sim. Certo, ok, essa é uma boa pergunta. É muito importante entender que quando as pessoas estão matando, elas estão indo contra os ensinamentos claros do Islã. Existem vários motivos pelos quais algumas pessoas cometem atrocidades e assassinatos de diferentes formas, causam em várias partes do mundo. Ao analisarmos por que humanos matam, diria que isso é uma falha humana. Isso não tem nada a ver com os ensinamentos do Islã. Sabe, quando olhamos para antes de 2003 no Iraque, não houve um único atentado suicida em toda a história do Iraque. O que você acha que aconteceu em 2003? A Segunda Guerra do Golfo. Sim, então, é importante para nós que, quando muçulmanos ou qualquer ser humano, quando são oprimidos, extremamente oprimidos, eles tomam atitudes extremas. Tanto dentro de si mesmos, dentro do próprio grupo, quanto você sabe, obviamente, em relação às pessoas de fora do grupo deles. Então, é importante para nós que, quando olhamos para qualquer atrocidade que qualquer pessoa, especialmente muçulmanos, esteja cometendo, precisamos separar as ações deles dos ensinamentos puros do Islã. Porque na história de várias crenças, como cristianismo, judaísmo, hinduísmo, budismo e até ateísmo, pessoas mataram pessoas de outras crenças e da própria crença. Por exemplo, vamos pegar as cruzadas. Ok, devemos ir por esse caminho ou não devemos ir por esse caminho, certo? Você pode ir por esse caminho. Sim, posso ir por esse caminho. Não só os cruzados vieram e mataram os muçulmanos e os judeus inocentes, 300 mil deles, como também massacraram o próprio povo deles de diferentes sexos. E, obviamente, como seres humanos pensantes, precisamos condenar qualquer ato de extremismo e terrorismo cometido por qualquer pessoa, por qualquer motivo, por qualquer missão, usando qualquer arma.
Devemos condená-los todos juntos. Isso é importante. Sim, a segunda coisa é que, se considerarmos que toda a vida é igual, isso significa que devemos rotular qualquer ato de terrorismo da mesma forma. Por exemplo, 403 mil mortes por violência armada neste país nos últimos 15 anos. Devemos rotular cada uma delas como um ato de terrorismo. Então, terrorismo e extremismo, esses são atos. Eles podem ser cometidos por pessoas de qualquer fé ou sem fé alguma. O Islã não tem monopólio sobre isso. Número 3, muito importante, é que precisamos descobrir qual pode ser a causa de algumas pessoas, uma minoria dos muçulmanos, fazerem o que estão fazendo. Agora, alguns de vocês talvez tenham ouvido falar do Dr. Roberto Pepe. Ele é professor em Chicago. Ele escreveu muitos livros. Um dos livros que ele escreveu foi Morrendo para Vencer. E ele fez 25 anos de pesquisa sobre terrorismo. E ele conclui, isso não tem relação com o Islã, muçulmanos ou o Alcorão. Ele disse que a principal razão para o extremismo naquela parte do mundo é a ocupação. Sim, ocupação. Foi isso que ele disse. E muitas outras pesquisas, muitos outros estudos desse tipo dizem exatamente a mesma coisa. Sabe, houve alguns operadores de mísseis de drones. Eles foram chamados na televisão ao vivo e então disseram que erram 90% dos alvos. Então 90% dos mísseis de drones. Eles estão matando pessoas inocentes no Afeganistão, no Paquistão, no Iraque, em diferentes partes do mundo. Então essas pessoas, aí eles dizem na televisão ao vivo, sabe? A gente sempre pensa, por que os terroristas estão sendo criados? É porque estamos matando o povo inocente deles. É isso que eles estão dizendo. Então é importante para nós, quando falamos sobre extremismo e terrorismo, fazermos a nossa parte. Precisamos ter uma política externa justa. Se dissermos, quero dizer, todos acreditamos que toda vida é igual, certo? Se acreditamos nisso, a vida de um judeu vale o mesmo que a de um palestino. A vida de um americano deve ser igual à vida de um iraquiano. A vida de um hindu deve ser igual à vida de um muçulmano. Se realmente acreditamos nisso, isso significa que nossa política externa precisa refletir isso. Não estou justificando nenhum ato de terrorismo cometido por qualquer pessoa. Precisamos condenar todos igualmente. Mas o que o Islã diz sobre extremismo, terrorismo e violência? Existem muitas passagens no Alcorão. Uma delas é o capítulo 2, versículo 190. O capítulo 2 do Alcorão, versículo 190, diz isso. Lutem por Deus contra quem luta contra vocês. Então, o que o Alcorão está dizendo é que, se alguém vier lutar contra você, você tem o direito dado por Deus de se defender. Imagine só, 2 da manhã, alguém batendo na sua porta. Ao olhar pelo olho mágico, você vê pessoas com armas, correntes e facas, prontas para te machucar. Obviamente você não vai abrir a porta. Se você tiver um taco de beisebol, talvez você o pegue. Se você tiver o número da polícia, vai ligar imediatamente. Se você tiver um sistema de alarme, vai apertar o botão. Então Deus está dizendo que você tem um direito dado por Ele, mas depois as palavras continuam com a parte mais importante da mensagem. Que não vá ao extremo, porque Deus não ama os extremistas. Mas então você pode perguntar, o que significa não ir ao extremo? O Alcorão diz no capítulo 5, versículo 32, que tirar uma vida inocente é como tirar a vida de toda a humanidade. E salvar uma vida, de acordo com o Islã, de acordo com o Alcorão, é como salvar a vida de toda a humanidade. E o Alcorão não diz a vida de um muçulmano ou de um não muçulmano. Todos são iguais. Você sabe, o profeta Maomé, que a paz esteja com ele. Depois de uma de suas batalhas, uma batalha defensiva, ele viu uma mulher morta. Ele chamou seus companheiros e, insatisfeito, disse, mesmo em guerra, não matem mulheres e crianças. Isso significa que nenhum não combatente em uma guerra justa deve ser tocado, ferido ou morto. É assim que o Islã é cuidadoso. Então não existe nada parecido no Islã com Hiroshima e Nagasaki. Não existe nada parecido no Islã com bombardeio corporativo. Mesmo que o inimigo venha e mate uma população muçulmana,
mesmo assim o Islã não dá permissão nem direito aos muçulmanos de irem e matarem pessoas inocentes das forças inimigas. Por fim, o Islã afirma no capítulo 8, versículos 61 e 62. Se o inimigo depuser as armas, você também deve depor as armas e assinar um tratado de paz. Ou seja, incline-se para a paz. Então, só para deixar claro, se você vir alguns muçulmanos indo contra os ensinamentos claros do Islã, cometendo violência e terrorismo e qualquer extremismo, nós culpamos eles e não os muçulmanos. Da mesma forma, se alguns irmãos e irmãs cristãos cometerem ato de violência, sejam eles os cruzados, seja essa Inquisição espanhola, sejam os traficantes de escravos, seja o genocídio dos nativos americanos, se fizeram isso em nome do cristianismo, culpamos eles, não a religião. Então é isso que o Islã diz, e nós temos que diferenciar as ações e o motivo delas acontecerem dos ensinamentos claros do Islã. Obrigado. Espero que você tenha entendido. Obrigado. Sim. Então, você pode ter mencionado isso um pouco. Mas você comentou antes que o social, os vícios meio que se infiltraram na religião. Então, tipo, a cultura social e a cultura religiosa são duas culturas diferentes, mas elas meio que se sobrepuseram. Então, ao falar da lei Sharia, mencionei que inclui obedecer aos pais, tratar bem os vizinhos e respeitar as autoridades. Então, se suas autoridades estão indo contra os ensinamentos muçulmanos, mas a lei Sharia diz que você ainda deve seguir suas autoridades, como isso funciona junto? Ok, então a pergunta é se a lei Sharia diz uma coisa e se as autoridades dizem outra coisa. Quero dizer, obviamente devemos aconselhar as autoridades, mas temos que seguir a Deus. Por exemplo, quero dizer, se você tiver algum exemplo que possa dar, mas é importante que vivendo neste país eu sou americano, também sou muçulmano. Posso rezar 5 vezes, dar caridade e ser o melhor com meus vizinhos. É um país livre, eu posso vir e fazer apresentações. Então não há nada que negue as crenças da lei Sharia. Isso é importante para nós, irmão Imran. Ele citou pontos relevantes sobre a lei Sharia. Resumindo, a lei Sharia é como um manual de instruções. Sabe, quando fomos para escolas e faculdades, sempre havia um manual do estudante. Quando você vai para qualquer trabalho, existe um manual do funcionário. Ao aprender a dirigir, sempre há um manual de regras de trânsito. Então, Sharia significa que é um manual de instruções de como viver que nosso Criador deu para a humanidade. A Sharia e a orientação não foram dadas por Deus pela primeira vez através de Muhammad, que a paz esteja com ele. Quando olhamos para os 10 mandamentos, dizemos que aquilo foi a orientação da Sharia que Deus deu ao profeta Moisés e ao seu povo. Como em Êxodo capítulo 20, versículo 3, onde diz para não tomar nenhum outro Deus além de mim, além do único Deus. Dizemos que essa foi a orientação da Sharia dada por Deus ao profeta Moisés, que a paz esteja com ele e ao seu povo. O mandamento também diz, respeite seus pais, não minta, não engane, não mate e seja bom com os vizinhos. Nós dizemos que todos esses mandamentos eram a orientação da Sharia que Deus deu àquele povo. Mas se eu for te fazer essa pergunta, e seja honesto, que imagem? Se você vê algumas imagens, quais imagens vêm à sua mente? E sobre nossos amigos? A Fox News fala da Sharia? Opressão, opressão. Opressão, violência, punição, decapitação, todas essas imagens horríveis. Mas deixe-me te dar essa analogia. Suponha que existam alienígenas por aí. Suponha que os alienígenas, se eles descessem e me fizessem a pergunta, sabe, Sabeu, sobre o que é a Constituição dos Estados Unidos da América ou sobre o que é a Constituição do Estado. E se eu disser a eles que nossa Constituição mata pessoas com pena de morte, se é só isso que eu digo, e então eles vão embora, estou fazendo justiça à Constituição? Não estou, pois deixo de lado a amplitude e beleza da Constituição. Estou dando a eles apenas uma pequena, minúscula fração da Constituição da mesma forma, na amplitude e beleza da lei Sharia. Menos de 0,5% fala sobre o sistema de punição neste mundo.
E a punição existe para manter o equilíbrio e servir como medida preventiva. Você sabe, quando temos a força policial, quando temos o sistema de justiça neste país, quando viajo tem TSA, exército e muito orçamento. Dizemos que isso é uma medida preventiva para manter a harmonia na sociedade. Então, da mesma forma, quando vemos isso no Antigo Testamento e em parte no Novo Testamento, sobre o sistema de punição, afirmamos que ela é necessária, mas deve ocorrer pelo devido processo. Ninguém pode fazer justiça por conta própria. Então, quais são alguns exemplos da Sharia? Então, quando falamos sobre o sistema de punição, o Alcorão tem mais de 6.000 passagens. Menos de 10 tratam do sistema de punição neste mundo, só isso. Se você pegar todas as passagens, elas não preencheriam nenhuma página do Alcorão. A passagem é sobre a punição, mas o restante das passagens fala sobre o que é a Sharia. Cuidar do meio ambiente faz parte da Sharia. Está escrito no Alcorão, capítulo 6, versículo 141, que significa cuidar do meio ambiente. Isso faz parte da orientação da Sharia. A unidade da humanidade faz parte da orientação da Sharia. Você conhece Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele disse que você não é um verdadeiro crente se comer até se fartar enquanto seus vizinhos passam fome. Cuidar dos vizinhos, pobres, necessitados e famintos faz parte da lei da Sharia. Você conhece Muhammad, que a paz esteja com ele? Ele disse, diga algo bom ou permaneça em silêncio. Você gosta disso. Eu sempre brinco, sabe? Quantos casamentos poderiam ser salvos se marido e esposa seguissem essa regra de ouro do Islã? Fale algo bom ou fique em silêncio. Por raiva, falamos coisas das quais depois nos arrependemos. Controlar a língua e a raiva faz parte da Sharia. Você sabe, Muhammad, que a paz esteja com ele. Uma vez, um seguidor do Islã veio até ele e lhe fez essa pergunta. De todas as pessoas do mundo, para quem deve ser a minha bondade, a quem devo direcionar minha ajuda? E Muhammad, que a paz esteja com ele, disse, sua mãe. Então essa pessoa perguntou ao profeta, e depois? O profeta então disse, sua mãe, consegue imaginar? Na terceira vez a pessoa perguntou, e depois? Então o profeta respondeu, sua mãe. Na quarta vez o profeta disse, seu pai, certo? Se mães e pais competissem nas Olimpíadas espirituais, a mãe ganharia ouro, prata e bronze, e os pais só levariam o prêmio de participação. Então é isso, cuidar das nossas mães, dos nossos pais, isso faz parte da orientação da Sharia. Mas aí a sua pergunta pode ser, por que algumas pessoas usam a palavra Sharia e cometem atrocidades? Exatamente a mesma resposta. Só porque uma pessoa budista, em nome do budismo, mata um muçulmano inocente, nós culpamos essa pessoa e não o budismo. Se alguns hindus na Índia estão matando minorias inocentes, nós culpamos essas pessoas e não o hinduísmo. Da mesma forma, se algum muçulmano, por ignorância, usando as palavras Sharia, Jihad, Alcorão, Allahu Akbar, mata pessoas inocentes, nós culpamos essa pessoa e não o Islã. E essa é a orientação da Sharia. É basicamente mais ou menos da mesma forma que os cristãos escolhem o que querem usar da Bíblia. É como extremistas selecionando partes do Alcorão para distorcer conforme sua vontade. Mas essa não é a verdadeira mensagem de nada disso. Claro, qualquer um pode tirar algo do contexto de qualquer livro. Quero dizer, dá para fazer o mesmo com essa palestra, certo? Só pegar partes e dizer, sabe o que Sabil disse para matar pessoas, certo? Mas eles tiram a palavra não, por exemplo. Então isso é realmente importante. Isso é muito parecido, é parecido entre as religiões, mas não está errado. Certo, é parecido. Mas precisamos falar isso para a Fox News ou qualquer noticiário. Porque uma vez, suponha que um muçulmano, por exemplo, mate alguém, isso vira cobertura total na mídia. Quando uma ação semelhante é feita, seja cristã, judia, hindu ou ateia, muitas vezes pensamos, sabe de uma coisa? Talvez essa pessoa tenha algum problema mental. Mas para os muçulmanos, eles associam a fé. Pode ser um problema na família, no trabalho, uso de álcool ou drogas. Isso é importante para nós.
precisamos separar as ações dos ensinamentos. O Islã, sabe, fala sobre unidade, fala sobre caridade, fala sobre moralidade. Mas, obviamente, seres humanos são seres humanos em todo o mundo. Então é importante para nós fazermos uma demarcação das ações, comparado à fé islâmica. Havia uma pergunta acima. Depois responderei. Sim, senhora. Eu sei que cristãos e não cristãos estão divididos quanto a se acreditam em evolução. Qual é a posição que o Islã adotou sobre isso? Então a pergunta é sobre evolução. O que o Islã diz sobre a evolução? Então, antes de tudo, nós acreditamos que tudo e qualquer coisa são criados pelo próprio Criador. Então, se existe evolução, ela também foi feita por Deus, não por um processo cego. Se há uma primeira célula, a célula farifa foi criada por Deus. Mas quando se trata de Adão e Eva, o Alcorão é bem claro ao dizer que eles foram criados por Deus. Eles não evoluíram de espécies inferiores. Portanto, mesmo que a macroevolução tenha ocorrido, foi resultado da intervenção direta de Deus. Mas Adão e Eva, eles foram independentemente, eles foram criados pelo Criador. Então, só para expandir sobre isso, há 3 posições que os estudiosos muçulmanos dizem sobre a evolução. A primeira posição é que a evolução não ocorreu como descrito nos livros. A microevolução ocorreu, mas a macroevolução não. Mas mesmo para essa microevolução, é Deus quem é a entidade orientadora. Alguns estudiosos dizem que a evolução aconteceu do jeito que o livro de ciências diz, mas então Deus criou Adão e Eva. Mas mesmo para essa evolução, Deus foi o agente direto em guiar essa evolução. Alguns estudiosos dizem que a evolução aconteceu do jeito que o livro de ciências diz, mas ainda assim, Deus é quem está guiando todo o processo. Mas no fim das contas, quero dizer, nós sabemos que fomos criados por Deus. É isso que o Islã diz. Existe um propósito para a nossa existência aqui, que é adorar o Criador, seguir sua orientação, ser bom com os outros seres humanos. Haverá um juízo final. E pela misericórdia de Deus, se obedecermos a Deus da melhor forma possível, Deus, por sua misericórdia, nos colocará no paraíso. Portanto, qualquer que seja a nossa posição, essa é a realidade final para um muçulmano. Você tem alguma pergunta de acompanhamento sobre isso? Ok, ótimo. Obrigado. Sim, senhora, senhor. Não, desculpe você mesmo, então eu vou. Você mencionou antes que não muçulmanos são iguais aos muçulmanos. Mas eu também ouvi esse termo infiel. O que é isso? Ok, e quanto ao termo infiel? Você sabe, o termo guerra santa e o termo infiel, eles foram criados durante a época das cruzadas. Então, no Alcorão não existe o termo infiéis, existem crentes e descrentes. Mas independentemente disso, o Alcorão quer que sejamos bons com cada um deles. E agora, deixe-me citar aqui uma passagem muito importante do Alcorão que fala sobre a igualdade entre muçulmanos e não muçulmanos. Capítulo 49 do Alcorão, versículo 13. E você pode conferir isso. Capítulo 49, versículo 13 diz o seguinte. Então Deus está falando para toda a humanidade. E esta é uma tradução em inglês. Deus está dizendo, ó humanidade, eu os criei de um homem e uma mulher, formando nações, povos e tribos para que se conheçam, não para se odiarem ou desprezarem. E Deus disse que o melhor entre vocês é aquele que tem boas maneiras. Então Deus nos fez diferentes. Ele nos deu uma escolha, acreditar ou não acreditar. Mas mesmo que uma pessoa não acredite, devemos ser os melhores com ela. Como tantos versículos no Alcorão e os ensinamentos e o exemplo do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. E então eu penso, ok, vamos seguir nessa ordem, pode ir você mesmo. Sim. Eu tinha uma pergunta sobre o que você disse antes. O Alcorão, se está em árabe, é o Alcorão, mas se for traduzido para outro idioma, não é o Alcorão. Certo, então um dos slides que o Imran mencionou, ou você mesmo, sim, você mesmo mencionou. Então o Alcorão foi revelado na língua árabe.
Nem todo mundo fala árabe, provavelmente você também não. Então nós traduzimos o Alcorão para mais de 100 idiomas como inglês, espanhol, português, vários idiomas diferentes. Então nós não dizemos que essas traduções são o Alcorão, nós dizemos que são traduções do Alcorão. São traduções do Alcorão, não o original. Sabe, assim como você tem o Novo Testamento em grego, mas se você traduzir isso para o inglês, será uma tradução do grego original. Você ainda entenderá a mensagem principal. O Alcorão transmite, mesmo traduzido, que há apenas um Deus. Por amor, ele enviou profetas, mensageiros e orientação. O dia do julgamento virá. Você ainda vai captar a mensagem principal mesmo com a tradução. Sim, dizemos que o Alcorão é em árabe, mas há traduções das quais também podemos nos beneficiar. Sabe, um fato importante que podemos incluir no slide seria: o Alcorão é um livro que foi preservado. O Alcorão em árabe que temos agora, no século 21, é exatamente como Deus deu o Alcorão para Muhammad. Que a paz esteja sobre ele. Você vai se surpreender ao saber que 10 milhões de pessoas memorizaram o Alcorão inteiro. Então, o meu caçula, que está na primeira série, memorizou quase 25 capítulos do Alcorão em árabe. E quantos você memorizou da Bíblia? Certo? Sabe? Então, a memorização do Alcorão vem desde a época de Muhammad, que a paz esteja com ele, até os nossos dias. Ele decorou todo o Alcorão. Alguns de seus seguidores memorizaram. Isso foi passado de geração em geração. Cumprindo uma profecia no Alcorão, capítulo 15, versículo 9, Deus diz que esta é a sua revelação e que ele irá protegê-la. Uma das maneiras como o Alcorão foi protegido serve de orientação para toda a humanidade, desde então até o fim dos tempos, nos corações e mentes dos muçulmanos. Ok, memorização não significa necessariamente compreensão. Ok, claro. É interessante que é possível memorizar algo sem entendê-lo. Então, como eles fazem? Quem tem permissão para traduzir ou tirar conclusões? Ok, então, assim como no caso do Novo Testamento grego, eu acho que nenhum de vocês traduziu a nova versão internacional, certo? Revised Standard Version ou King James Version. Tem que ser estudiosos que conhecem o grego clássico, né, o contexto e a história. Com esse conhecimento, então, obviamente, eles vão traduzir o Novo Testamento grego para qualquer idioma. Da mesma forma, eles são estudiosos da língua árabe. Eles conhecem o contexto em que essas passagens foram reveladas. Eles conhecem a linguística árabe clássica. Eles são familiarizados com os dicionários. Eles conhecem qual era a interpretação do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Porque além da própria palavra de Deus, o Alcorão, nós também temos o exemplo, os ditos e as ações do profeta Muhammad. Que a paz esteja com ele. Elas estão em volumes diferentes, assim com base no exemplo e na interpretação de Muhammad, que a paz esteja com ele. As pessoas deram a interpretação de passagens do Alcorão. Então, inicialmente, elas traduzem e depois vem a interpretação, com base em como o profeta viveu aquela passagem ou implementou isso em sua vida e na sociedade. Então, dessa forma, nós temos uma vantagem. Não só o Alcorão foi preservado, mas também o exemplo de Muhammad, que a paz esteja com ele, foi preservado em muitos e muitos volumes. Ele é a pessoa mais documentada e a mais bem documentada da história da humanidade. Significa Muhammad que a paz esteja com ele. Assim, se houver disputa sobre uma passagem entre estudiosos, retornamos a como Muhammad, que a paz esteja com ele. Como ele interpretou isso e agiu diante daquela passagem. Assim podemos conciliar, praticar e compreender. Pergunta? Obrigado. Não sei em que ano isso aconteceu, mas foi em algum momento depois. Revelações para Maomé. Houve uma divisão entre os xiitas e os sunitas. E eu me perguntei o que causou essa divisão e por que ainda existe animosidade entre eles. Ok, sabe, nós já fizemos esse tipo de apresentação muitas vezes. Nenhuma casa aberta ou apresentação está completa sem essa pergunta. Tudo bem.
Então, obrigado por perguntar. Certo, eles estão olhando para os relógios. Ah, ok, ainda temos 25 minutos. Vou ser rápido, não vou usar todo esse tempo, mesmo que pudesse. A pergunta é, e quanto à divisão? E quanto aos sunitas e xiitas? Por que existe animosidade e tudo mais? É importante conhecer Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele é mencionado no Alcorão como profeta e como mensageiro, e como o último profeta, o último mensageiro, no capítulo 33, versículo 40 do Alcorão. Então, quando ele estava vivo, ele era o mensageiro e um profeta, e ele era o chefe de Estado. Após sua morte em 632, os muçulmanos precisaram escolher um novo chefe de Estado, não um novo profeta, porque ele foi o último. Então, a maioria das pessoas indicou uma pessoa cujo nome era Abu Bakr, e uma minoria das pessoas indicou uma pessoa que era igualmente elegível. O nome dele era Ali, ele era genro e primo do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então aconteceu que, pelo processo democrático, Abu Bakr foi indicado e se tornou o chefe de Estado. Então, a divisão inicial não foi por motivo teológico, foi por motivo político. Muito importante. No entanto, é muito importante para nós sabermos. Quero dizer, a maioria de vocês pode ser da fé judaica ou cristã. Vocês podem estar pensando que sunitas e xiitas são análogos a católicos e protestantes e outras seitas, mas não é o caso. Por exemplo, tanto os sunitas quanto os xiitas, se eu tiver que rotular assim, acreditamos exatamente no mesmo conceito de Deus, que existe apenas um Deus. Ele é eterno criador, misericordioso, poderoso e amoroso. Esse é um consenso unânime de todos os muçulmanos. Mas irmãos cristãos talvez tenham outra visão de Deus. Nós, testemunhas de Jeová. Eles podem não acreditar no conceito da Trindade. Protestantes e católicos, vocês acreditam na Trindade. Quando se trata do próprio Alcorão, todos os muçulmanos ao redor do mundo seguimos exatamente o mesmo Alcorão. Só há uma versão do Alcorão. Mas quando é sobre nossos irmãos e irmãs cristãos, você pode ter uma Bíblia protestante com 66 livros ou uma católica com 73 livros. É possível ter uma Bíblia ortodoxa grega com 78 livros? Para todos os muçulmanos, existe apenas uma versão do Alcorão no mundo inteiro. Somos unânimes nisso. Quando se trata de como oramos, ou da direção para a qual oramos, todos os muçulmanos ao redor do mundo, nós nos voltamos exatamente para a mesma direção. A direção é voltada para Meca. Em Meca é aquilo que você viu lá em cima. Chama-se Kaaba, construída por Abraão. Que a paz esteja com ele. Então, mais uma vez, estamos unidos nesse aspecto. Então, qualquer pessoa que acredita nos fundamentos do Islã, como você viu nos slides, nós não chamamos essa pessoa de sunita ou xiita, nós chamamos essa pessoa de muçulmana. No Alcorão, capítulo 22, versículo 78, Deus deu apenas um nome ao seguidor do Islã, e esse nome é muçulmano. Então, sua pergunta é, por que existe alguma animosidade entre sunitas e xiitas? É um fator humano, mas não um fator teológico. Muito importante. Sabe, os humanos brigam por petróleo, brigam por poder, brigam por ganância, brigam por vingança histórica. E todos esses motivos são porque dão origem à animosidade. Assim como houve, sabe, a Guerra dos 100 Anos entre protestantes e católicos na Europa, nos anos 1500, não é por causa da Bíblia, é por causa da natureza humana deles, que é falível. Então, qualquer pessoa que segue os mandamentos de Deus acredita em um só Deus e obedece a Ele. Nós dizemos que essa pessoa é muçulmana, não sunita ou xiita. Espero que isso responda. Senhora, você tem uma pergunta? Sim. Minha cabeça está girando. Um dos pequenos fatos, que acho que era isso, espero estar certo, só 18% dos árabes são muçulmanos. Não, 18% dos muçulmanos são árabes. Ok, suponha que se a população muçulmana total for 100, apenas 18 deles seriam de origem árabe. Mas no caso dos muçulmanos, todos são seguidores do Islã.
Claro, claro. Então, novamente, rapidamente, vamos definir a terminologia. Ok. Islã é o nome da fé e muçulmanos são os seguidores dessa fé, assim como você tem cristianismo e cristãos, budismo e budistas, Islã e muçulmanos. Use palavras diferentes porque cristãos e cristianismo, é isso que está me incomodando. Claro, mas a palavra Islã significa submissão a um só Deus. A palavra árabe muçulmano significa aquele que se submete. Sim, então os seguidores não são chamados de maometanos, islamistas ou outros nomes. Sinônimo. Eles são chamados simples assim de muçulmanos. Pergunta, sim. Você falou sobre a Fox News hoje mesmo no Facebook. O que aconteceu? Eu li 3 coisas que eram absolutamente absurdas. Muçulmanos na América, muçulmanos na Grã-Bretanha. Ridículo agora. O Facebook disse que iria remover essas coisas. Isso não está acontecendo e isso se espalha cada vez mais. Basta as pessoas irem ao fact-chat. Por que isso ainda não foi removido do Facebook? Porque eles estão recebendo dinheiro no país deles. É ridículo, mas as pessoas acreditam nisso. Certo, você sabe, isso é importante. Eu acredito que Kansas City fica no Kansas. Essa é boa, sim. Por aí, algumas pessoas acreditariam que isso é verdade ou não. Sabe, por esse motivo, uma lição importante que quero incutir em mim mesmo, na minha família e em todos vocês é: não importa o que qualquer veículo de mídia diga. Agora temos mídias alternativas para pesquisar, com várias opções diferentes. Por exemplo, se alguém disser algo errado sobre o Islã, todos vocês têm acesso. Vão no Google e leiam uma cópia do Alcorão por lá. Pelo contexto, conseguem entender o que está escrito? Sabe? Então, é importante para nós não acreditar cegamente em nenhum veículo de mídia, mas fazer a pesquisa independente. Para mim, se quero entender o cristianismo, não seguiria só qualquer veículo de mídia. Eu iria interagir com um cristão praticante, ler a Bíblia, procurar um padre, um pastor. E então eu formaria a minha opinião com uma pesquisa independente, vinda da fonte, sim. Se deixarmos de lado a política e olharmos só a religião, é algo muito pacífico. Igual, todo mundo é maravilhoso. Por favor, cuide do seu vizinho. É o aspecto político que distorceu tudo para todos nós. Bem, quando você olha para o aspecto geopolítico do mundo atual, é isso que dá má fama, não só ao Islã. A religião é maravilhosa, pacífica, muito inclusiva. Certo. Então, sabe, isso é importante. Mas é realmente assim, e eu acho que é mais distorcido, nesse caso, do que com outras pessoas que são designadas. Correto, quero dizer então. O Islã é uma fé holística que fala sobre todos os aspectos da sociedade, da pessoa e da família. Então, o sistema político, o sistema econômico, o sistema familiar, educacional, qualquer sistema que os seres humanos precisem. Existe algum tipo de orientação que Deus deu no Alcorão e através do profeta Muhammad que a paz esteja com ele. Agora, se a sociedade seguir isso corretamente, no contexto adequado, obviamente teremos a melhor de todas as sociedades. Por exemplo, deixe-me dar apenas um exemplo, depois eu continuo. A pergunta é, quando? Os muçulmanos, quando seguiam o Islã em sua totalidade, na Espanha, em Bagdá, no Cairo, em muitos lugares, viviam a era de ouro do Islã. Você pode ver muitas das invenções, muitas das descobertas. Você sabe, o primeiro hospital foi... A primeira farmácia foi no Iraque, em Bagdá, no ano 754, muito antes de qualquer farmácia desse tipo no resto do mundo, porque os muçulmanos seguiam o Islã como deveria ser. A primeira universidade, ou a universidade mais antiga em funcionamento contínuo em todo o mundo. Ela foi fundada por uma muçulmana chamada Fátima Al-Fari. Então ela seguia o Islã em sua totalidade. Ela foi construída em Fez, Marrocos, em 859. Quando os muçulmanos seguiam o Islã em sua totalidade, eles eram os protetores das minorias. Por exemplo, o povo judeu. Quando eles eram perseguidos por pessoas de outras religiões ou sem religião, foram os muçulmanos que lhes deram proteção.
Sabe, quando olhamos na Enciclopédia Judaica, escrita por estudiosos judeus, eles dizem que a era de ouro do judaísmo foi sob os muçulmanos. Espanha? Sim. Por fim, há um professor de judaísmo chamado Dr. David Warenstein. Ele escreveu um artigo no Jewish Chronicle, thejustse.com, e o título do artigo dele é esse. Então, o que os muçulmanos fizeram pelos judeus? Esse era o título dele. E a primeira frase que ele escreveu foi: muçulmanos ou o Islã salvaram os judeus? Sim, ele cita 3 exemplos. O primeiro exemplo, quando o povo judeu estava à beira da extinção no século VII, foi Maomé, que a paz esteja com ele, quem escreveu uma constituição. Ele ditou uma constituição em Medina, dizendo que judeus e muçulmanos seriam um só povo. Vamos cuidar e proteger uns aos outros. Então ele deu total autonomia ao povo judeu dentro do verdadeiro Estado Islâmico em Medina. Eles tinham liberdade para escolher sua própria fé, sua própria cultura, sinagogas, sistema judiciário, sistema penal e sistema educacional. Então Muhammad, que a paz esteja com ele, os defendeu. Então Dr. David Warenstein disse que essa foi a primeira vez que o Islã salvou o povo judeu. A segunda coisa que ele mencionou foi logo após ou durante a Inquisição Espanhola, onde tanto os judeus quanto os muçulmanos foram torturados, convertidos à força, queimados na fogueira. Para onde o povo judeu foi? Eles foram para o norte da África e para o Império Otomano, ambos territórios muçulmanos. Eles foram para a Palestina, terra muçulmana na época, onde foram acolhidos de coração aberto pelos muçulmanos. E a terceira vez importante em que os judeus foram protegidos pelos muçulmanos é durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os nazistas estavam perseguindo o povo judeu, quase todas as nações europeias estavam entregando os judeus para os nazistas. Mas foram os países muçulmanos, a Albânia, o Kosovo, a Bósnia, a Turquia. Eles escreveram documentos falsos para nossos irmãos e irmãs judeus, dizendo que eles eram muçulmanos, que eram nossos cidadãos. Nós não vamos entregá-los para vocês. E a Turquia salvou 75 mil judeus de serem entregues. O Irã salvou 2.000 pessoas. E a Albânia, a Bósnia, todos juntos salvaram cerca de 200.000 pessoas ou mais, salvas pelos muçulmanos. Porque é isso que o Islã ensina. Se está dizendo isso, então vamos deixar a política de lado. A política pode ser boa ou ruim, depende de como a praticamos. Ok, bom. Esses são os verdadeiros ensinamentos do Islã e não o que vemos muitas vezes fora de contexto na mídia. Senhora, tem uma pergunta. Eu sei que na China há uma perseguição crescente aos cristãos. Bem, quando se trata da China, não sei quantos de nós estão acompanhando as notícias. Há 1 milhão de muçulmanos chineses em campos de concentração, 1 milhão deles. Quando dizemos nunca mais, esse nunca mais acaba acontecendo de novo. As pessoas esquecem quando falamos isso. Então todos nós temos que nos levantar. É importante garantirmos que os direitos humanos sejam destacados. Afeta muçulmanos, cristãos e outras minorias na China. Seja no Oriente Médio, seja na China ou em outras partes do mundo. Esse não é o único momento ou lugar para nos unirmos. E eu realmente gostaria de aplaudir a Biblioteca Pública de Lake Villa por nos dar permissão e permitir que os irmãos e irmãs, todos nós, viéssemos aqui juntos. Então vamos esperar e orar para que este não seja o único ou o primeiro momento. Ao analisarmos a teologia do Islã, alguns de vocês podem perceber que há muitas coisas em comum com o Islã, entre muçulmanos, cristãos, judeus e outras religiões. E eu li a Bíblia muitas vezes e digo isso aos meus amigos muçulmanos, que há de 65% a 70% de coisas em comum entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Alcorão. Então sim, sempre podemos ter diferenças, mas há mais semelhanças do que diferenças. Então, sempre podemos nos unir na base das semelhanças e realizar muitos projetos juntos. E esses são projetos comuns para toda a humanidade. Eliminando a opressão sobre as minorias, por exemplo, combatendo o racismo, combatendo a violência armada, a opressão das mulheres, a pobreza e a fome.
Estamos todos juntos nisso. Ok, então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por terem vindo aqui. Obrigado.